Sejam bem-vindos novamente. Espero que tenham aproveitado esse tempo para fazer negócios e acompanhar a programação da Expo. Para iniciar esse bloco, vamos começar o painel ESG e Sustentabilidade. Gostaria de chamar ao palco Natália Abreu, gerente executiva de sustentabilidade da Zurich. Vamos aplaudi-la. Thomas Fabelo, gerente de soluções em ESG e instituições financeiras da Aon. Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mafre Seguros. Daniela Cavalcante Pedrosa, CEO da Ambipar VG. E para moderar esse painel, convidamos o senhor Haroldo Araújo, analista de recursos e seguros da CEMIG. Bom dia, sejam bem-vindos, né? Prazer estar dividindo esse painel com vocês. Até agora, todos os outros painéis, acredito que trouxeram bastante informações e compartilharam, de certa forma, um volume muito bom de conhecimento. E eu tenho certeza que o nosso não vai ser diferente, né? Só para alinhar um pouquinho, né? A gente tem uma pergunta que eu trouxe, que ela é bem geral, da importância de integrar sustentabilidade nas empresas. Eu gostaria de começar pela Natália, para a gente ter o retorno do que ela pensa nesse sentido. Olá. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, né? No meio do horário do almoço, a gente fica um pouco confuso, né? Bom, primeiro eu estou muito honrada de estar aqui representando a Zurich, falar de um tema tão importante que é sustentabilidade. Então vamos lá. Para responder à pergunta inicial do Haroldo sobre a importância de ter sustentabilidade integrada nos negócios, eu queria começar a contar um case da Zurich, uma área que a gente entende que trata isso muito bem integrado, que é a área de sinistro. Então, hoje, a nossa área de sinistro, ela trabalha com sustentabilidade, como a gente diz, embedded, ou na veia. Então, isso é de extrema importância, porque todas as iniciativas que saem da área de sinistro já têm esse mindset. Eles, por exemplo, quando eles estão pensando numa assistência, eles estão pensando se dá para fazer remoto, ou, enfim, várias coisas pequenas, mas eles já têm esse mindset. E, com isso, algumas das iniciativas da área de sinistro, com bastante relevância, que a gente entende, são o que a gente chama de Zurich Recicla, que é uma iniciativa bastante ampla, mas a gente entendendo, por exemplo, que nós, da Zurich, né, nós somos grandes consertadores de celular, vamos dizer assim, pela nossa presença em garantia estendida, a gente distribuiu urnas por todo o Brasil para a coleta desses celulares, para que essas baterias não fossem descartadas incorretamente, né? Outra iniciativa muito bacana da área de sinistro é o Selo Verde, onde a gente, junto com um parceiro, a IKEA, uma certificadora, a gente certifica oficinas de automóvel pelas práticas sustentáveis. Existe uma classificação, etc. E a gente recentemente atingiu a marca de 150 oficinas com essa certificação. Então, são exemplos de iniciativas que você tem quando você trabalha a sustentabilidade integrada na estratégia. É lógico que isso não veio de um dia para o outro. Quando a gente fala de sustentabilidade, tudo é muito novo, tudo é muito recente, e a gente veio de uma jornada. A gente, né, na Zurich, começou a falar de sustentabilidade em 2017. Inicialmente, a gente começou com temas de filantropia, muito apoiados até hoje pela Fundação Zurich. Depois, nós evoluímos para pautas de diversidade e inclusão. A gente entendeu que era um tema muito importante e precisava ser trabalhado tanto internamente com os nossos colaboradores, mas também com a sociedade. Depois, a gente evoluiu para metas de redução de alguns recursos, como papel e plástico. A gente teve, inclusive, ações bastante ativistas nos nossos escritórios, né? A gente até comenta que se você quiser beber água e você não levar um copo, você vai ficar com sede no escritório, né?
Mas, enfim, então a gente evoluiu, esses foram os primeiros passos. Em 2020, a gente criou a governança de sustentabilidade. A governança de sustentabilidade foi um marco muito, muito importante, porque você começa a tratar sustentabilidade não mais no susto. Você trata a sustentabilidade e você cria pautas para que você converse sobre sustentabilidade de forma recorrente, organizada, estruturada e de maneira transversal. Acho que, além de integrado, a gente precisa trabalhar muito essa questão de ser um tema transversal. Nesse momento da governança de sustentabilidade, a gente trabalhou bastante o framework de sustentabilidade do Grupo Zurich, onde a gente tem 3 temas transformacionais, que são sustentabilidade no trabalho, confiança numa sociedade digital e mudança climática. Então, a gente usou essa governança para trabalhar esses 3 temas e a gente criou 4 GTs, né? 4 grupos de trabalho, porque, né, a gente entende que a gente precisa de iniciativas e precisa de braço também, né, para implantar. Esses grupos são os mesmos até hoje, então a gente tem um grupo de responsabilidade social corporativa, um grupo de pessoas, um grupo de operações e um grupo de mercado. Esse último está ficando bastante gordo, ainda bem, com vários subgrupos, né? E depois que a gente criou essa governança de sustentabilidade, foi possível a gente avançar mais 2 temas. O primeiro deles em operações. Então, mesmo sendo uma seguradora, a gente entendeu que a gente também tem a nossa pegada de carbono, a gente começou a calcular e a gente também tem meta net zero, assim como muitos de vocês. Depois, a gente evoluiu em investimento. E aí, sim, a Zurich começou a trazer mais impacto. Por quê? Porque as seguradoras, elas são grandes investidores no mercado como um todo. E quando você inclui aspectos ASG na sua tomada de decisão do portfólio de investimento, você acaba engajando empresas a melhorarem ou a começarem essa jornada, tá? Inclusive, no ano passado, a gente, dentro, né, dos critérios, e o que eu quero dizer, não significa que a Zurich deixou de olhar rentabilidade, duration, né, retorno, não é nada disso, mas é que, além desses critérios, a gente começou a olhar esses critérios ESG e, no ano passado, a gente incluiu também emissão de carbono. Então, hoje, a gente olha a emissão de carbono dessas empresas, existe uma metodologia, etc., para a tomada de decisão de investimento. Então, nesse ponto, a gente comenta que a gente tem bastante orgulho dessa jornada, mas a gente sabe que é apenas o começo de tudo que está vindo pela frente. E onde a gente quer, vamos dizer assim, quais são os nossos principais desafios daqui para frente, é justamente em trabalhar a sustentabilidade em negócios, no que a gente fala que é core business de uma seguradora. Então, a gente precisa trabalhar a área de pricing, a área de proposition, a área de risk management, para que sustentabilidade, assim como o exemplo que eu trouxe no início, esteja integrado. E outro tema fundamental é a questão do engajamento. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, acho que não dá para não falar sobre engajamento, porque o tema é novo. Então, a gente precisa trabalhar bastante essa questão do engajamento dentro da nossa empresa. E aí eu vou trazer um outro exemplo só para tangibilizar como isso é importante. Dentro daquela governança, né, o GT de mercado, a gente lançou um produto sustentável, lindo, maravilhoso, inovador, muito bacana. E o que aconteceu? Que a gente não teve o resultado que a gente esperava, porque a gente entendeu, né, agora a gente vai trabalhar como lições aprendidas, né, que não bastava só ter um produto na prateleira, a gente precisava trabalhar toda a cadeia, a gente precisava trabalhar os comerciais, a gente precisava trabalhar parceiro de venda, a gente precisava trabalhar corretor, e aí sim a gente poderia ter o resultado que a gente esperava. Então, sem dúvida, quando a gente fala de sustentabilidade, até pelo momento que nós estamos, ter isso integrado na estratégia é fundamental se você quer avançar com essa agenda. Obrigado, Natália. Thomas, e na sua percepção, que pode ser qual que é a importância, né, de integrar a sustentabilidade em sua empresa? Claro. Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, nesse horário de almoço. Prazer estar aqui também, poder contribuir um pouco. Na Aon nós temos uma agenda global relacionada a questões de ESG, sustentabilidade, então vai desde... A gente tem o objetivo de neutralizar, sermos uma empresa net zero, né, neutralizar nossas emissões de carbono até 2030. Temos também muitas ações a nível global e nacional aqui também, a nível doméstico. Então, a gente conta com o Instituto Aon, por exemplo. A gente tem um programa de Jovem Seguro para incentivar pessoas jovens a entrarem nesse mercado de seguro através da educação. Mas para tentar complementar aqui a importância da gente conectar a sustentabilidade com a estratégia das empresas,
eu acho interessante partir de um conceito dentro desse universo que existe de os motivadores para as empresas fazerem isso. E dentro desses motivadores existe uma teoria que a gente chama de 4 Cs. Então, a empresa pode adotar sustentabilidade na sua estratégia através desses 4 Cs. O primeiro C seria o da convicção. A empresa naturalmente entende que a sustentabilidade, a agenda de ESG são importantes para atingir seus objetivos de longo prazo, para poder deixar um legado melhor para o futuro. O segundo C, a gente pode entender como de conveniência. Para diversos setores, indústrias, a própria pauta de ESG se conecta naturalmente com o negócio da empresa. Um dos exemplos mais comuns que existem é, por exemplo, empresas que atuam com geração de energia renovável, por exemplo. O outro C é o de compliance. Então, ou seja, muitas empresas vão acabar adotando essa estratégia de sustentabilidade por questões de regulamentação. A gente tem visto alguns avanços de regulamentação a nível internacional, aqui no Brasil, inclusive. Então, tem muita empresa que vai acabar adotando essa estratégia para simplesmente ficar a par do que é minimamente exigido para ela poder operar. E o último C, que seria destacado, seria o C de concorrência. Então, se eu estou inserido aqui dentro de um universo que todos os meus concorrentes têm uma agenda nesse sentido e eu fico de fora, eu posso acabar ficando para trás disso. Ou o contrário, se eu estou dentro de um universo aqui que nenhum dos meus concorrentes tem essa agenda, porém eu adoto ela, seja por convicção, seja pela razão que seja, eu acabo me destacando também perante os nossos concorrentes. Então, achei interessante poder trazer um pouco desse viés do lado de quem está dentro desse mercado adotando a estratégia, porque da Aon, além de termos essa estratégia internamente, nós temos um departamento de soluções em ESG, que é justamente para a gente ajudar as empresas que estão passando por essa jornada a fazer uma conexão maior com gestão de riscos, seja pelo C que ela esteja navegando para poder avançar com essa agenda, mas que elas possam contar conosco também para poder tomar melhores decisões nesse sentido. Muito obrigado, Thomas. Fátima, na sua ótica, qual é a sua colaboração, por favor? Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer aí esse convite, acho bastante importante, né, a discussão dos temas ESG na estratégia de negócios. Eu vou tentar ser menos repetitivo, acho que os painéis anteriores foram super produtivos, né, eles deram realmente aqui uma aula do que é integrar as questões ESG no negócio. Então, eu gostei bastante do que o Nagano falou, né, da SUSEP. Ele deu aqui um overview bem geral, né, do que é essa circular 666, e ele disse que aprendeu muito no último ano, né, ele teve que estudar bastante. Na verdade, sustentabilidade a gente aprende dia a dia, né? Eu estou há 30 anos na Mafre, né? Há 10 anos atrás, a gente, quando falava de sustentabilidade, ainda era aquela questão de abraçar a árvore, né? E as pessoas reviravam meio que os olhos, isso daí vai gerar muita despesa, né, para a empresa. Então, hoje em dia, a gente percebe que é uma agenda em plena evolução, né? É uma agenda de negócio, é uma agenda que está, de fato, integrada nas grandes empresas, e porque mostra claramente que é uma agenda que traz uma inovação importante para os negócios, né, e também mitigação de risco. Quando a gente fala de sustentabilidade, a ESG, tá, gente? ESG é uma sigla inglesa, não sei se todos conhecem, tá? Environmental, Social and Governance. Então, a gente trazendo aqui para o Brasil, a ESG é ambiental, social e de governança corporativa. Então, essas 3 letrinhas, né, elas não podem ser esquecidas numa estratégia de negócio. Então, a gente tem que trazer essas variáveis tão importantes para o nosso dia a dia e entender como que isso se traduz de forma material no dia a dia de uma seguradora. É isso que a Mafre fez aí para esse ciclo 22 e 24. Nós reunimos aí em nível global a alta governança da empresa nas áreas de suporte e negócio, e a gente traçou uma estratégia de sustentabilidade integrada à estratégia da empresa, tá?
Porque o tom, gente, ele vem do top, né? Se não vier de cima, né, da alta governança da empresa, dificilmente é uma agenda que vai estar realmente, de fato, implementada na empresa, ok? Então, essa estratégia ela foi definida pela alta governança da MAFRE e traçamos aí, dentro da linha ambiental, social, corporativa e uma transversal ao negócio, o que é material para o nosso setor, para a nossa empresa, né? Embora o setor de seguros não seja um grande poluidor, né, nós temos aí uma cadeia de valor muito grande, muito complexa, né, e nós somos corresponsáveis por isso. Quando você fala de sustentabilidade, questões ESG, né, você é parte do processo, né? Então, quando a gente definiu a nossa estratégia, o que é importante do ponto de vista ambiental para a MAFRE é a gente trabalhar na redução da nossa pegada de carbono, dentro dos limites, né, os quais a gente consegue contribuir, energia limpa, né, uma economia mais circular, né, como que a gente vai reduzir a nossa pegada de carbono para contribuir com o objetivo global da MAFRE. A MAFRE é uma empresa cotizada lá fora, né, e ela tem grandes compromissos globais assumidos desde o ponto de vista climático, social e corporativo. A última grande adesão da MAFRE foi o Net Zero Insurance Alliance, né? Traduzindo isso, é uma transição, é a transição da economia de baixo carbono. Então, nós, com mais outras 30 grandes empresas de seguro mundiais, vamos trabalhar as nossas carteiras de produto, né, para a gente poder subscrever um risco e ser adequadamente, né, sendo neutros em carbono até 2050. Então, assim, são grandes compromissos globais e, para isso, a gente teve que traçar essa estratégia global e desdobrar, né, nos países onde nós atuamos, os nossos objetivos, né, os nossos indicadores. Do ponto de vista social, a gente coloca ali a inclusão, a diversidade. Do ponto de vista social, a gente coloca dentro da nossa estratégia de negócio, incluir no nosso portfólio de produtos, segmentos da população que ainda não são atendidos, né, por seguros. Dentro da parte corporativa, um grande avanço da empresa para esse ano foi incluir, né, objetivos muito claros no bônus dos executivos da empresa. Então, em 2022, nós temos aí 200 executivos em nível global, né, que tem que trabalhar firmemente, né, para poder traduzir essas metas de sustentabilidade no dia a dia. Essas metas, elas são muito claras, elas estão no mapa estratégico da MAFRE, né, dentro de cada área de negócio, dentro de cada área de suporte, né. Na área de operações, a gente tem um objetivo claro, onde tem um sponsor, que é um diretor, né, desse objetivo. Você fala enfim, de operações, você tem uma cadeia de valor, você fala do ASG no negócio, você tem aí produtos com características ASG que tem que ser, enfim, mais conhecidos pela população, né? Então, a estratégia, né, respondendo a sua pergunta, ela é fundamental, né? A estratégia é quem comanda a empresa, né? Então, é uma agenda em plena evolução, né? Não é uma agenda simplesmente de reputação, é uma agenda que, ela, se não bem dimensionada, vai impactar na rentabilidade da empresa, vai ter prejuízo, sim, se as questões climáticas, as questões sociais, as questões de ordem corporativa não tiverem, de fato, materializadas no dia a dia de cada um. Tá? Então, eu também coloco aqui que a importância, né, da governança ESG, né, enfim, cumprindo um pouco aqui o prazo, dentro da MAFRE nós temos aí um comitê de sustentabilidade, né, que é responsável por traduzir um pouco, né, os riscos emergentes, né, climáticos, os riscos sociais, levar informação de qualidade para a alta governança da empresa. Eu também trago a importância dos conselhos de administração, que são a espinha dorsal de uma empresa, né, e a gente, como área de sustentabilidade, é importante, imprescindível que a gente leve informação de qualidade,
né, informação, tendências, não só aqui no Brasil, mas como tendências internacionais do ponto de vista social, climático, para um conselho de administração, né, pelo dever fiduciário que eles têm, né, pela forma diligente de fazer, de tomar decisão. A área de sustentabilidade é uma estrutura que pensa no amanhã da empresa. Eu digo que o nosso grande inimigo é, né, o curto prazo. Né? Mas o curto prazo, ele é necessário dentro das nossas empresas, porque eu digo que a gente tem que matar um leão a cada dia, né? Mas a estrutura de sustentabilidade, ela tem que pensar no amanhã também. Então, sustentabilidade é você pensar na perenidade do seu negócio, né? E por isso ainda tem que existir essa estrutura de sustentabilidade, porque aqui, como o Danilo falou aqui da FENSEG, um dia a gente vai conseguir, sim, que toda essa cultura ASG esteja permeada de fato, né, na cultura organizacional, enfim. Esse letramento ele tem que acontecer dia após dia. Obrigada. Muito obrigado. A sua explanação vai ficar, assim, você já fez o link praticamente para a próxima rodada, né, quando eu for voltar com o seu pedido de ajuda. Mas, dando sequência, eu quero ouvir também a Daniela falar sobre esse ponto de importância da sustentabilidade nas corporações. Oi, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês. E eu fiquei por último, e me cabe somente contar a história, né? Porque eles já falaram tudo. Bom, é até um pouco redundante, né, o ESG e sustentabilidade. É a mesma coisa no final do dia, né? Hoje eu represento aqui a Ambipar, sou CEO de um negócio, né, de uma empresa dentro do grupo, das várias empresas que compõem a Ambipar. E a Ambipar, ela existe para regenerar. Então, tudo que vocês falaram, nós apoiamos as empresas hoje para fazer uma regeneração dos 3 pilares, o ambiental, o social e a governança. Mas antes de falar sobre ESG, eu acho que é interessante a gente dar um passo atrás. Vou pegar um gancho, né, do que todos vocês falaram aqui. Antigamente a gente falava da sustentabilidade, que era o ambiental, o social e o econômico. Tem 27 anos que eu trabalho com sustentabilidade e eu sou da época ainda que fazia a implantação de sistema de gestão, inclusive dentro da CEMIG, de implantar, né, a ISO 14001, gestão ambiental, ISO 45001, que, na verdade, naquela época era OSAS 18001, né, de saúde e segurança, 9001, qualidade, enfim. E, de repente, veio uma pandemia e ensinou a todos, né, que todos nós, inclusive pessoas físicas, fazemos parte desse universo da sustentabilidade e precisamos aprender com isso. Ou o que nós precisamos aprender? Imagine que nesse período a gente teve que aprender a lavar as mãos. Então, aí já é um ponto para a seguradora de atenção, né? E eu falo isso, que foi interessante, enquanto vocês falavam, eu me lembrei, e aí eu vou abrir uma pausa aqui rapidinha, para contar um caso que aconteceu comigo. Tá? Em 2010, eu estava às 9 horas da noite dentro de uma sala de aula, eu dava aula para pós-graduação, e, na ocasião, eu estava dando uma aula de mudanças climáticas. Coincidentemente, eu não acredito muito em coincidências, o meu carro estava estacionado na rua, né, no Bar Savassi, em Belo Horizonte, não sei se todos conhecem. Eu estava dando aula em frente ao relógio de sol, ou seja, no centro ali, né, no miolo da Savassi, e teve uma chuva, uma tempestade, que os vidros começaram a quebrar. Eu achei que o mundo aquele dia estava acabando, e eu estava dando aula de mudanças climáticas. E foi o tempo do pessoal subir e falar, olha, não vai dar tempo de tirar os carros, está tudo alagado. 2 horas da manhã, eu estava esperando a água baixar e, obviamente, o meu carro, que tinha 1 mês, deu perda total. E, na época, eu era cliente da Zurich.
Não se falava nessa época, eu não tinha... aliás, assim, imagina, 2010, gente, não se falava dentro das cláusulas, né, dos seguros de perdas... não me lembro o termo aqui, tá? Eu estou falando como usuária, tá, gente? Não como técnica. Quem entende de seguro são vocês, né? Mas não tinha cláusula na época de mudanças climáticas ou de danos climáticos, né? Era uma coisa assim. O meu seguro tinha, que era algo, na época, bem diferenciado. Todos os professores daquele dia perderam os seus bens e o seguro não cobria. Então, para mim, já foi falei, opa, o universo me ajudou, eu estava dando aula de mudanças climáticas, eu estava fazendo minha parte. Mas por que eu estou dizendo isso? ESG é para todos, sustentabilidade é para todos. Naquela época, não tinha um link das seguradoras quando se falava numa preocupação, por exemplo, com mudanças climáticas. Talvez, imagina, eu já sou da área, eu já estava dentro, né, de uma universidade dando aula sobre esse assunto, mas pouco se falava especialmente do universo que vocês representam aqui, que é a seguradora. Ali, eu não era uma profissional da sustentabilidade. Ali, eu era uma mãe, ou eu era uma esposa, ou era... Não, nem minto, eu não era mãe ainda. Eu era só filha naquele momento. Pessoa física, aquilo ali era um CPF. Não existia uma preocupação com o CNPJ. E é importante a gente fazer esse link, e isso me veio aqui enquanto vocês estavam falando, para onde nós estamos caminhando. Quando se fala em sustentabilidade, fala em ESG, é a mesma coisa. O que aconteceu foi uma nova roupagem para a sustentabilidade. Enquanto naquela época falávamos de ambiental, social e econômico, e vocês vêm dessa época, né, pelo currículo de vocês, hoje o mercado financeiro levanta uma bandeira e diz que todas as empresas precisam estar preparadas, principalmente para a governança corporativa, que, na verdade, foi aí que a gente dá essa nova roupagem para a sustentabilidade no pilar econômico, onde hoje a gente fala do ambiental, que é o E, o social, e o G, que é a governança, que é essa composição dentro desse universo aí econômico. O que muda? Muda o propósito. Se tudo que vocês colocaram aqui não tiver um propósito, que é o top de top, né, que é o de cima para baixo, se não tiver um propósito, de nada adianta. Se não existir um propósito dentro da Zurich, que aí eu falo aqui como usuária, que fui beneficiada pelo propósito dessa organização, não faz sentido. Talvez hoje eu estaria aqui dando um outro, eu estaria trazendo uma realidade diferente do que eu estou trazendo agora. E ESG ainda é um assunto muito, eu não vou dizer polêmico, acho que não, tá? Mas ainda é um assunto que nem todas as organizações entendem. Eu vou dar um exemplo, Ambipar. Hoje, tem um stand aqui da Response, né, que é um dos nossos principais negócios hoje, e que eu, inclusive, aproveito para convidá-los, né, para conhecer um pouco mais sobre a resposta a emergências, que ele é totalmente ESG. É um negócio hoje, imagine que a Ambipar ela tem duas pontas no seu negócio, né, principal. Hoje, com mais de 80 empresas que compõem o nosso portfólio, nós atendemos hoje, estamos em 49 países diferentes. Isso num crescimento de 2 anos, né, assim que a gente abriu o nosso IPO. A Response, que é uma pioneira, junto com a Environment, né, eu vou dar um exemplo aqui da Response, que está dentro do universo aqui da gestão de riscos. Ela atende hoje o ambiental, ela atende o social e ela atende a governança. Mas como eu posso imaginar que um serviço de resposta a emergências hoje pode atender o social?
Quando a gente faz uma resposta à emergência, seja ele no modal rodoviário, seja ele no modal ferroviário, seja ele... eu estou falando aqui, estou olhando para o meu... né, o pai da criança aqui. Né, nós atendemos hoje em todas as pontas, tá? Eu não estou salvando somente as questões ambientais, eu estou salvando vidas. Isso é social. Nunca se falou tanto dentro de um ambiente corporativo, nunca se falou tanto de igualdade, nunca se falou tanto de equidade, nunca se falou tanto de propósito, nunca se falou tanto de prosperidade. E o que isso tem a ver com resposta à emergência? Tudo. Eu estou melhorando a qualidade de vida não só dos meus colaboradores, mas também dos meus stakeholders, de uma sociedade. E o que isso tem a ver com governança? Eu estou cumprindo requisitos legais. Haja vista que hoje, aqui no Brasil, se a gente for pensar em compliance, que é um dos Cs, né, que vocês colocam, que é um pilar, o nosso ordenamento jurídico hoje, vocês conhecem muito bem, né, seguradora, eu acho que eu estou colocando seguradora, mas eu poderia colocar todos aqui, tá? Mas eu acho que é o setor que mais entende de requisitos legais. Se eu pensar hoje em nível federal, estadual e municipal, imagine que hoje, dentro do negócio Ambipar, eu não estou falando da empresa grupo, tá? Eu sou uma consultoria dentro do negócio. Eu implanto o conceito ESG nas empresas. Não estou falando, nem estou colocando a response aqui. Hoje, eu tenho uma cadeia, né, de requisitos legais para atendimento hoje, que é uma média de 600 requisitos legais aplicáveis. Isso em nível federal, estadual e municipal. Se eu pegar as obrigações disso, aí, gente, é uma infinidade que vai, sei lá, 17 mil obrigações a serem atendidas. Dessas 17 mil, quantas são de resposta à emergência? Quantas são hoje para atendimento, por exemplo, de vazamento de óleo, de acidente rodoviário? Se eu vou fazer uma licença ambiental, eu já tenho que cumprir isso. Então, estou atendendo governança. E onde entra ambiental? Aí já é o que nós vendemos hoje, que é a liderança em gestão ambiental. Eu estou dando o exemplo da Response, mas eu poderia dar o exemplo de qualquer um dentro desse salão aqui. Do que o seu negócio hoje está totalmente envolvido com as questões ESG. E eu acho que o ESG ele ganhou uma força muito grande quando esse mercado financeiro levantou a bandeira e disse que agora eu só invisto nas empresas que têm a responsabilidade com os pilares ambiental, social e de governança. E eu acho que isso ajudou muito, ou corroborou, né, muito, com as ações que as próprias seguradoras já implantam. Mas isso é propósito. As seguradoras entraram eu acredito, né, acompanhando aí esse mercado da sustentabilidade, inclusive CEMIG, que nós já trabalhamos muitos anos juntos, e hoje, né, vocês têm que fazer uma análise de riscos bem redonda, né, que é a base, na verdade, de tudo. Quando eu estou falando de ESG, no fim do dia, eu estou falando de analisar riscos. Os nossos negócios hoje, eu poderia estar aqui falando de uma padaria pequena, aquela do bairro. Se ela não tem uma análise, se ela não tiver uma análise de riscos, principalmente com a sua cadeia, ou seja, não necessariamente o dono daquela padaria do bairro pode pensar, mas eu não tenho um potencial poluidor. Mas e a sua cadeia? De onde vem o seu produto? Com quem eu estou trabalhando? Pensando na padaria, tá? Esse meu fornecedor pode me deixar na mão? Se ele me deixar na mão, eu vou ter produto para vender? Gente, eu estou pensando num negócio pequeno. Agora, vamos então para a nossa realidade. O nosso negócio. Vamos para a CEMIG, né? Vou te incluir na nossa conversa aqui. Vamos para a CEMIG. E aí? E a nossa cadeia de fornecedores hoje? Se eu não tiver, então, atento às questões ambientais, sociais e
e de transparência, né, para resumir aí o meu G, obviamente não é só transparência que eu estou dizendo, eu estou falando também de atendimento num nível muito maior, isso vai impactar diretamente o meu negócio. Então, o ESG, embora ainda talvez toda a cadeia não entenda a importância, mas é um caminho sem volta, é uma bandeira que veio para ficar. Se eu falar em mercado financeiro, e aí eu tenho normas, inclusive da CVM, agora em janeiro vai ser lançado uma, que é a CVM 59, que nos obriga a colocar, né, de forma evidências, tá? Né, dos meus atendimentos nas 3 esferas, ambiental, social e de governança. Mas eu estou falando de um mercado hoje, se eu avaliar B3, né, a gente tem B3 aqui hoje, inclusive à tarde eu vou estar num painel junto com eles, são mais ou menos, sei lá, 500 empresas hoje listadas na Bolsa, e pouquíssimas dessas empresas são as que estão dentro da cartela ESG. E as outras? As outras compõem essas maiores que estão lá dentro. E se você não se adequar a essa agenda, o mercado, naturalmente, não é o mercado financeiro somente, não. É o mercado da prateleira, é o supermercado, é a mãe, é o pai, é o filho. Inclusive, a gente percebe isso na nova geração que está hoje, ele tem um propósito, ele não está preocupado necessariamente com o dinheiro que ele vai ganhar, ele está preocupado com as condições de trabalho. Olha o social gritando de novo, olha a nova realidade de trabalho, inclusive os trabalhos remotos. Isso é social, isso é ESG, isso é um novo modo de pensar. E que, se nós não nos adequarmos, né, todos, independente do negócio, estamos fora. E isso está totalmente ligado, no final do dia, com a gestão de riscos. Enfim, eu não vou me alongar, porque eu já passei mais de 5 minutos aqui, o nosso tempo está acabando. Eu poderia ficar aqui uma semana falando sobre isso e dando exemplos, né, para os nossos negócios. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e eu acho que a Fátima falou muito bem da materialidade, se vocês ainda não pensaram na agenda ESG, identifique qual que é a materialidade do seu negócio, identifique, faça, né, um trabalho, né, o que nós chamamos muito dentro da implantação dos conceitos ESG, que a gente fala de ter uma boa matriz de materialidade, é justamente o que a Fátima colocou. Entender o que é necessário dentro do seu negócio e a cadeia de valores que representam o seu negócio, não só os seus fornecedores, mas os seus clientes. É isso. Obrigado, Daniele. Como eu pude perceber, e provavelmente a plateia pôde, né, constatar, do grau de importância da pauta ESG nas corporações. Cada um buscou o seu link, né, percebido, e trouxe o que foi de melhor para a gente nesse momento. Baseado no que a Fátima comentou, né, até do plano da MAFRE, de todo o processo, a gente está aí com a nova Circular 666. Diante disso, eu gostaria de ouvir de você qual que é a relevância dessa regulação, né, posta pela SUSEP, para valer a partir do ano seguinte, para o setor de seguros. Obrigada. Bom, a gente teve uma aula agora aqui, né, com a professora Daniela, muito bacana. Sim. Né, acho que é exatamente isso. Isso é o letramento, né, é a cultura que a gente precisa, né, para poder introduzir, incorporar os fatores socioambientais e corporativos numa estratégia. Bom, a gente esteve aqui com o Nagano, né, da SUSEP, ele deu também aí boas referências dessa circular, que, embora principiológica, é uma circular bastante exigente, né? Eu acho que o processo de regulação aí, a ESG, por parte da SUSEP, não poderia ter vindo em momento melhor, né? Eu acho que a gente está num contexto de urgência, de profundas transformações socioambientais, e o órgão regulador ele vem com, eu acho que um único objetivo, é garantir a perenidade
do setor de seguros, né? Eu acho que a grande dificuldade de introduzir a sustentabilidade na estratégia de negócios é a disrupção, né? É o medo de mudar. Eu acho que a sustentabilidade, leia-se a ESG, e outros fatores, né, tão importantes quanto, eles têm que fazer aí, eles têm que permear, como eu disse, toda essa cultura empresarial. Como presidente também da Comissão de Sustentabilidade da CNSEG, eu acompanhei também desde o início, junto com outras seguradoras do setor, toda essa jornada da construção, consulta pública, né? E a gente viu, sim, com bons olhos essa circular, e até para poder impulsionar o nosso mercado, né? Trazer novas formas, novos modelos de negócio. Sustentabilidade é um novo olhar para o negócio. Então, essa circular, ela vem para realmente impulsionar a competitividade, ter rentabilidade, mas com impacto social. Eu acho que é um vetor importantíssimo, né, como eu já disse, para a inovação e também para melhorar a gestão de riscos. Se a gente consegue se antecipar, eu sei que isso é difícil, mas se antecipar os riscos, as seguradoras, elas conseguem traduzir isso em produtos e serviços que possam atender, né, essas reais demandas da sociedade. A gente tem que mergulhar com mais profundidade no portfólio de produtos e serviços de uma seguradora, e entender se aquilo que de fato está sendo oferecido hoje, né, porque o nosso mercado ainda, assim, ele é tradicional, mas se aquilo que está sendo oferecido de fato atende às novas demandas de um consumidor cada vez mais exigente, né, de uma geração que está aí, né, que ela não quer mais ter o bem, né, ela quer compartilhar. Então, são importantes drivers que a gente tem que começar a entender e incorporar na estratégia de negócio. E aí eu trouxe aqui só algumas citações, né, dessa circular. Então, em linhas gerais, essa circular estabelece aí, né, mecanismos para que a gente possa integrar o ASG na nossa estratégia de negócios, né? E um deles é a governança, como eu já falei no começo, né, que trata, por exemplo, dentro da circular, de se ter uma política de sustentabilidade dentro das organizações e ter também um envolvimento ativo dos conselhos e das diretorias, tá? Isso está presente na circular. E trata também da divulgação de um relatório de sustentabilidade, de um informe integrado, né, ao financeiro da empresa, como o Nagano também comentou aqui no painel anterior. O relatório de sustentabilidade, ele é um dos principais instrumentos de comunicação com a sociedade, com os principais stakeholders que a nossa atividade tem contato. Então, no relatório de sustentabilidade, né, que a gente vai ter que começar, né, a divulgar, a MAFRE já faz isso desde 2004 aqui no Brasil. A gente tem que colocar ali de forma muito transparente o que, de fato, as empresas estão fazendo, em termos de indicadores ASG, né? É falar realmente onde a gente avançou e onde nós ainda temos dificuldades de avançar. Acho que o relatório é um instrumento importante para a gente colocar com muita transparência as nossas informações. E também a circular trata da cadeia de valor, que, na minha opinião, é uma das mais difíceis, né? A cadeia de valor do setor de seguros é muito complexa, é ampla, né? A gente, enfim, está presente, né, tem vários atores sociais envolvidos, então os riscos estão diretamente atrelados, né? Então, a MAFRE, por exemplo, ela tem um sistema de homologação ASG dos nossos fornecedores de negócio, de suporte. Ainda é uma jornada que a gente precisa evoluir, precisa qualificar, precisa quantificar melhor e precisa melhorar o processo, né, para juntos, né, a gente traduzir isso em boas práticas. Eu sou a favor, né, de melhorar melhorar a outra parte, ou seja, a gente nunca descredencia nenhum tipo de fornecedor, né, a não ser que, obviamente, tenha um trabalho escravo, né? Mas a gente parte do princípio que a gente tem que melhorar o outro lado, né?
enfim, intercambiar boas práticas e fazer com que seja bom para eles e bom para a gente também. E a partir do regulador, enfim, aqui também foi citado no painel anterior a questão da reciprocidade, né? Então, também a partir de 2023, dependendo, enfim, da CS1 ou S2, enfim, a partir de 2023, o regulador impôs a necessidade de implementação de critérios e procedimentos para precificar e subscrever um risco, né, que leva em conta o comprometimento do cliente na gestão de risco, de sustentabilidade e também a capacidade de mitigá-lo, né? É a reciprocidade. Então, se a gente tem um cliente, né, que está ali com boas práticas, né, faz o seu dia a dia da forma correta, o porquê não a gente não pode oferecer um benefício de forma muito integrada, né, com essa outra parte. Dentre outras iniciativas que estão na circular, que, como eu falei, eu acho que o órgão regulador, ele vem para impulsionar o nosso negócio, para tornar o nosso negócio cada vez mais inovador, né, e integrar dentro dos nossos segmentos, né, outros fatores importantes que a gente busca, né, e pode buscar no dia a dia para gerar competitividade e também agregar valor para o nosso negócio. Muito obrigado. Sim, basicamente, assim, eu como do outro lado da mesa, né, o comprador, eu vejo que o caminho passa por muita melhoria, né, melhoria de qualidade de informação, transparência, uma série das duas partes. A gente também precisa, como comprador, né, vocês são, né, e serão, né, nossos fornecedores. Isso também é importante, a gente ter conhecimento da qualidade que está do outro lado da mesa, né? Aquele ditado antigo, né? Diga com quem andas que direi quem tu és, né? Mais ou menos isso que eu estou percebendo. Agora, aproveitando uma fala, no meio da sua fala você falou da importância, né, da agenda ESG, sustentabilidade, e com viés de inovação, né? Eu vou direcionar uma pergunta para o Thomas, assim, se ele poderia comentar um pouco sobre o que ele tem observado dentro desse universo, as oportunidades vinculadas a essas inovações. Maravilha, Haroldo. Obrigado pela pergunta, e acho que conecta muito bem com o pano de fundo desses 2 dias de evento aqui, a gente fala de sustentabilidade e inovação, e com certeza a agenda de sustentabilidade é um impulsionador para novas oportunidades, novos riscos aqui, empresas navegando por novos mares de volatilidade, coisas diferentes acontecendo, e surgem então formas diferentes de se conseguir atingir os objetivos dentro dessa agenda. Tem algumas maneiras que a gente consegue observar a inovação acontecendo conectada com a agenda de sustentabilidade. Vou tentar tangibilizar em 3 exemplos por 3 vieses diferentes: novas formas de acessar capital, novos riscos e tecnologias que estão sendo utilizadas para poder impulsionar o direcionamento de objetivos das empresas. Então, quando a gente fala de nova forma de acessar o capital, já foi bem mencionado aqui o mercado financeiro, a gente observou nos últimos anos uma maneira que as empresas estão buscando levantar capital no mercado, que seria através de um título de dívida chamado título verde ou Green Bonds. É um título no qual a empresa que emite esse título, ela coloca como compromisso investir o capital levantado em projetos que tenham KPIs, que tenham métricas relacionadas à sustentabilidade. Então, aqui a gente encontra exemplos de empresas emitindo esse tipo de título para poder investir em projetos de geração de energia renovável, economia circular, gestão de resíduos, gestão de água. Existem N fatores que podem complementar aqui a composição de um título desse, e somente empresas brasileiras no ano passado emitiram mais de 4 bilhões de dólares desse tipo de título no Brasil, no exterior, contando emissões fora do Brasil também, mas é um movimento que veio crescendo nos últimos anos e existe uma tendência de ele conseguir manter esse crescimento para os próximos anos também. Isso porque existe uma demanda muito grande por próprio mercado investidor de querer direcionar capital para empresas que vão investir em projetos relacionados à sustentabilidade. E aí, quando a gente fala em fomentar toda essa agenda também, a gente acaba olhando um novo risco, um termo que surgiu nos últimos anos, a gente utiliza mais em inglês, que é o termo de greenwashing,
que é um termo que, basicamente, se a gente fosse tentar procurar uma tradução para ele, a gente pode entender como a empresa ter um discurso de sustentabilidade, porém, na prática, esse discurso ou não estar acontecendo, ou algum stakeholder, alguém envolvido nessa cadeia, entender que a empresa não está se comprometendo de maneira adequada ao seu discurso. Então, a gente traz isso como um novo risco, porque, mesmo que a empresa esteja com uma agenda séria, se algum stakeholder envolvido ali entender que essa agenda não é tão séria assim, que essa agenda não é clara, que essa agenda não é transparente para toda a sociedade, a empresa pode se tornar um alvo de um processo, de uma reclamação, e já existem cenários como esse a nível internacional. Então, dentro dessa agenda, a gente começa a observar um novo risco surgindo com bastante força. Quando a gente fala de integrar tecnologias para poder fomentar também essas questões em ESG, ficou muito evidente durante a pandemia, mas antes disso já haviam empresas trabalhando com telemedicina, por exemplo. Então, isso traz uma preocupação com o bem-estar, uma preocupação com o impacto social positivo e uma forma de as empresas poderem proporcionar um pouco mais de tranquilidade para seus colaboradores e para a sociedade como um todo. Um último exemplo, para tentar tangibilizar, seria uma tecnologia que a maioria talvez já conheça, que se chama blockchain, que também é possível de se integrar aqui com essas questões de ESG. Então, a gente vê um universo de créditos de carbono, agora começando a ser regulados para serem emitidos via blockchain, e também registro de propriedades via blockchain. Para trazer um dado concreto, o dado do Banco Mundial, de aproximadamente 4 anos atrás, somente 30% da população mundial tem um título adequado de terra em seu nome. E quando a gente fala de título adequado, a gente está falando de um título que não pode ser questionável. Então, aconteceu, por exemplo, em um país da América Central, em Honduras, em que o governo anterior de Honduras acabou questionando algumas terras que estavam em propriedade de fazendeiros, propriedades rurais, e, por conta de alguns problemas que decorreram a partir de então, um outro governo que assumiu o poder resolveu incentivar um programa de registrar tecnologia de blockchain para registrar essas propriedades. Então, quando isso vai para a blockchain, isso fica registrado, seguro, transparente, e ajuda toda essa população que agora tem um título registrado em seu nome a poder fazer projeções para o futuro, para utilizar essa terra, a poder utilizar essa terra como colateral em operações de financiamento e diversos outros fatores que trazem impacto social positivo aqui. Então, esses são só alguns dos exemplos que a gente observa dentro desses cenários de inovações que estão acontecendo, conectado à agenda de ESG e sustentabilidade. Muito bom. Obrigado, Thomas. Vou aproveitar um comentário da Daniela e vou direcionar uma pergunta para a Natália. Ela comentou o evento dela a respeito do CAR, da inundação lá em Belo Horizonte. E a gente tem observado que hoje um das grandes pontos de atenção é a mudança climática. A gente tem aí a COP27 acontecendo, e toda hora a gente escuta a temperatura do mundo está aumentando, muita coisa pode acontecer em virtude disso, tal. Aí eu direciono uma pergunta que eu já tinha até anotado para você. Como o setor de seguros está trabalhando para contribuir com um tema de suma importância, que é a mudança climática? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, que a Daniela já comentou bastante, sobre mudança climática, mas para mim é uma honra continuar falando sobre esse tema, Eu, como sustentabilidade, eu vejo o risco climático, toda essa questão climática, não sou gestora de risco, eu vejo como o maior risco da humanidade. Eu acho que é o maior risco que a gente já enfrentou, que a gente já enfrentou até agora. Então, eu vejo que o risco, os impactos da gente não avançar, que é o que a COP está chamando bastante, esse call to action mais forte, é bastante grande. Inclusive, a gente escuta muitas vezes, algumas narrativas que trazem todo o desenvolvimento sustentável como uma barreira para o crescimento. E, na verdade, como foi já dito aqui, os impactos que nós teremos, nos nossos balanços e, consequentemente, nas nossas vidas, porque está tudo interligado, ele será muito maior se a gente não fizer nada, do que, de fato, se a gente começar a trabalhar agora por essa agenda. Mas, falando sobre o mercado, sobre o setor de seguros, no quesito de mudança climática, é engraçado que, quando eu comecei,
entrar nessa agenda dentro da Zurich, que as pessoas não entendiam por que uma seguradora está interessada em mudança climática, por que vocês estão falando tanto em mudança climática, o que vocês podem fazer em relação a esse tema, né? E eu acho assim que tem 2 papéis fundamentais, né, das seguradoras, onde fica bem evidente como que a gente pode atuar. O primeiro, como a gente já comentou, é em relação ao investimento. Então, eu trouxe também, quando a gente considera critérios ESG dentro da nossa análise de investimento, a gente acaba influenciando, engajando outras empresas também a seguirem essa jornada, sem dúvida, é um ponto importantíssimo. Mas a seguradora também tem um papel muito grande, que é de proteger pessoas e negócios, né? A Daniela trouxe aqui o exemplo do carro, e é exatamente isso que a seguradora pode fazer. Existem 2 pontos aí. Eu acho que o primeiro deles é a resiliência. Então, como a gente tornar os nossos negócios e, lógico, né, as pessoas mais resilientes a tudo que já está acontecendo, aos eventos climáticos que já estão, vamos dizer assim, os riscos climáticos físicos, né, que já estão acontecendo, cada vez mais severos e cada vez mais frequentes. Esse é um ponto que a seguradora deve ajudar. E um outro ponto que eu acho que é um pouquinho mais complexo é em como evitar tomar iniciativas hoje e evitar que esse aquecimento, né, global fique maior do que 1,5, enfim, 2 graus, que é o que os estudos apontam. Então, nesse segundo bloco, né, evitar que as mudanças climáticas aconteçam, trabalhar junto com os nossos clientes, com os nossos provedores, com a sociedade, enfim, trabalhar junto para engajar que todo mundo caminhe na mesma direção, porque é uma luta que a Aon, a Ambipar, a Mafre, só nós aqui a gente não vai conseguir lutar essa luta sozinhos, né? Então é preciso que a gente engaje toda a cadeia. E eu vi que a gente falou muito, todos nós aqui, sobre a importância da cadeia, dos nossos fornecedores, etc. Então, sem dúvida, é muito importante. Não é fácil. A gente, como sociedade, a gente aprendeu a gerar valor, a gente aprendeu a produzir numa economia de alto carbono, queimando combustível fóssil, e agora a gente tem que aprender a continuar produzindo, atendendo às necessidades da sociedade de hoje, mas agora numa economia de baixo carbono. É uma transição. A gente ainda não sabe fazer isso, por isso o Thomas comentou questões de inovação, comentou os riscos de transição, porque é uma transição de um modelo para o outro, né? Então, são mais riscos, né? Então, a gente fala dos riscos físicos, dos riscos de transição, são muitos os riscos que a gente tem, e até a própria circular, né, aborda, e a seguradora deve apoiar com esse viés de engajamento, entendendo que a gente está nesse momento, que todo mundo precisa aprender junto e trabalhar com clientes, provedores, etc. E um outro desafio que eu também vejo é a questão da informação e da formação. Hoje, as informações de sustentabilidade, elas não são padronizadas, muitas vezes elas estão dispersas, né? E outra questão é a questão da formação. Então, até como a própria circular diz, né, a gente precisa avaliar, identificar, mensurar, acompanhar, registrar os nossos riscos. E aí, hoje, a gente está preparado para identificar, mensurar, acompanhar e etc. Então, a gente vai precisar trabalhar muito a formação, né, dos nossos gestores de risco, dos nossos underwriters, porque, além de compreender, a gente vai ter que precificar, falando como seguradora, né? Então, é tudo muito novo. Eu vejo que o setor do seguro começou a dar os seus primeiros passos, acho que a gente precisa avançar e avançar em cooperação. E o que eu quero dizer em cooperação? Principalmente quando a gente fala de riscos climáticos, tudo é muito novo, informação é um desafio. Então, eu acho que a gente deve trabalhar cada vez mais próximo. Sem dúvida, a gente vai trabalhar, né? Eu estou lá com a Fátima na comissão de sustentabilidade da Senseg. Lógico, cada empresa, cada seguradora com seu apetite, com a sua estratégia, mas eu acho que se a gente caminhar junto, principalmente no compartilhamento de informações dos riscos climáticos, a gente consegue avançar um pouco mais rápido. Esse desafio ele é bem diferente de qualquer outro desafio, pelo menos para mim,
porque ele é um desafio que tem propósito. Então, quando a gente fala de risco climático, eu imagino que todos vocês aqui tenham filhos, sobrinhos, afilhados, até netos, né? E pensar em como a gente vai deixar esse mundo para as próximas gerações, com certeza é um impulsionador para que a gente já comece hoje a tomar algumas iniciativas para não chegar, enfim, num cenário de catástrofe, enfim. Só para terminar, tem um comportamento da Zurich que a gente fala que é o otimismo bem informado. Então, a gente sabe que é difícil, né? Mas com esse comportamento do otimista, que tem informação, que tem o pé no chão, eu acredito, né? E que bom que eu posso contar com uma empresa que também acredita e que quer trabalhar junto com, enfim, com todo mundo, com os nossos parceiros, as outras seguradoras, os clientes, provedores e etc., para essa engrenagem funcionar e a gente conseguir vencer essa luta contra a mudança climática. Muito obrigado, Natália. Eu vou fazer um breve comentário, porque nós estamos com o tempo, infelizmente, esgotado e o assunto acaba que, quando se tem conhecimento sobre o assunto, que é o caso dos 4, entusiasma, né? E compartilhar conhecimento com a plateia é sempre muito bom. Eu acho que, para mim, é melhoria de qualidade de informação, união entre o mercado como um todo, né? Porque não adianta ter circular, né, cobrando uma certa qualidade e exigência da seguradora, o outro lado não atendendo, não dá negócio, né? Não é bem por aí, né? Eu acho que ninguém fica grande, forte e aprende sozinho, né? Eu acho que é um compartilhamento e união do mercado como um todo, né? A parte da seguradora, até de formação mesmo, às vezes o cliente tem dificuldade de construir algo desejado, vamos supor, padronização, igual a Natália comentou. Às vezes, do outro lado, acha que está dando a melhor informação possível, e o outro lado lê e fala assim, não, mas está muito ruim, né? Então, assim, tem coisas que realmente todo mundo precisa de melhorar. Eu vou dar por encerrado nosso painel, vou agradecer aqui em nome da BGR, a Natália, o Thomas, a Fátima, a Daniela, muito obrigado. Provavelmente, não sei se vai anunciar o almoço, né? Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Nós vamos agora dar uma pausa para o almoço. Todo o serviço de almoço será no último andar. Aproveitem para fazer negócios. Voltaremos às 15 horas, agora em formato de salas separadas. Confiram em seus programas que encontram-se na bolsa do evento quais conteúdos querem assistir. Tenham todos um ótimo apetite e nos encontramos às 15 horas. Até lá.